Seguindo aqui, pessoal, módulo 19, vocês vão pegar a apostila na página 141. Movimento uniforme. Como eu disse no vídeo anterior, a gente vai fazer exercício até o módulo 23, sobre o mesmo assunto, mas com abordagens diferentes, ok? O exercício número 1 coloca um desenho exatamente igual a esse aqui, com algumas ressalvas. Ele não coloca as velocidades aí, mas dá no enunciado. Mas dá para entender o seguinte: essa é a posição inicial do A, essa é a posição inicial do móvel B. O B vai para a esquerda com uma velocidade de 1 metro por segundo. Aí, como ele vai para a esquerda, eu acrescentei o sinal de negativo. Você tem que fazer isso. E o A vai para a direita com uma velocidade de 2 metros por segundo. Aí na letra A pede a função horária dos dois. A função horária, já que o movimento é uniforme, isso está no enunciado, viu, gente? A e B estão em movimento uniforme. Você toda vez vai conseguir encaixar função horária de movimento de corpo nessa função quando o movimento for uniforme. Agora, tem um outro detalhe. Repara que eu vou considerar o lado direito positivo. O A está 1 metro para o lado direito, então a posição inicial do A é 1 positivo. O B está 1 metro para o lado esquerdo, então a posição inicial do B é 1 metro negativo. As velocidades, o exercício deu 2 para o A e menos 1. No caso, o menos eu raciocinei para o B. Então, aqui as funções horárias. Resposta da letra A. Na letra B está perguntando, quando o tempo for 10, qual que vai ser a distância entre os dois móveis? Lembrando que o móvel A vai para a direita e o móvel B vai para a esquerda. Então, eles estão se distanciando cada vez mais. Só que a ideia é a seguinte, aos 10 segundos, onde que o A vai estar? Aos 10 segundos, onde o B vai estar? É para isso que servem as funções horárias. Ou seja, se o exercício tivesse perguntado só o que está na letra B, a gente teria que fazer a letra A do mesmo jeito. Para quê? Jogando 10 no lugar do A aqui, ó, você vai ver que a posição dele aos 10 segundos é 21. Enquanto para o tempo 10 na posição B, a posição dele é menos 11. Aí você acha aos 10 segundos que o A está lá no 21 e o B está no menos 11 e a distância, portanto, entre eles é 32. A resposta da letra B, 32. O exercício número 2 também traz um desenho igual a esse aqui, só que ao invés de colocar a letra A assim, é um avião, estou chamando um avião de A, que ele vai voar na vertical aqui do meu desenho em direção ao ponto X, o B na horizontal também em direção ao ponto X, e se mantendo essa trajetória, eles têm a chance de se chocarem aqui. Então, tem um avião indo de A para X com uma velocidade de 900, e um avião indo de B para X com uma velocidade de 720. A princípio, nesse momento, a distância de A é 45, a distância de B é 36. E as opções para a gente marcar é ver se eles vão se chocar, em quanto tempo e tal, mas aí qual que é a ideia? Quanto tempo que o A tem para chegar no X nessa velocidade e com essa distância? E o B nessa velocidade e com essa distância? Porque se o tempo for igual, é porque eles vão bater. Se o móvel, o avião está comentando lá no enunciado que eles realizam um movimento uniforme, vou poder calcular relacionando a velocidade média. Para o A, a velocidade é 900, a distância é 45, fazendo a troca aqui eu descobri que o tempo é 1/20 da hora. É a mesma coisa você pegar a hora que tem 60 minutos e dividir por 20, né? Dá 3 minutos. Ou seja, o A tem 3 minutos, daqui 3 minutos o A chega no ponto X. Com o B, 720 de velocidade, 36 de distância, passei dividindo aqui, também deu 1/20, ou seja, 3 minutos. Quer dizer, então, que tanto o A quanto o B, daqui 3 minutos, vão estar no mesmo ponto. Se estão no mesmo ponto, eles vão bater. Daqui 3 minutos, a resposta é a letra A. O exercício número 3, se você quiser ainda, você pode pausar para poder ler o enunciado, é um exercício do Enem. Ele comenta o seguinte, que uma empresa de entrega, ela vai fazer o seu trabalho, né? Vai fazer uma entrega, só que ela vai ter que, o entregador vai ter que percorrer dois trajetos. Em um trajeto ele vai manter uma velocidade de 80, uniforme, o exercício está falando, e no outro trajeto ele consegue manter uma velocidade de 120. O primeiro trajeto mede 80 km, o segundo trajeto mede 60 km. Ou seja, ele tem um trajeto total de 140 km, 80 na primeira parte, 60 na segunda. Só que na primeira, ele vai desenvolver 80 por hora. Se você jogar na velocidade média aqui, você vai descobrir que ele gasta 1 hora no primeiro trajeto. Com 60 km para percorrer e 120 de velocidade, ele gasta meia hora no segundo trajeto. Vai ser 60 dividido por 120 aqui. E o exercício está perguntando, o exercício do Enem, é tranquilo de fazer.
quanto tempo que ele vai gastar no trajeto inteiro. 1 hora no primeiro pedaço, meia hora no segundo pedaço, 1 hora e meia no trajeto inteiro. A resposta é a letra C. O exercício número 4, ele fala que uma pessoa, durante uma noite chuvosa, ela vê um relâmpago e 5 segundos depois ela escuta o som, né, o trovão relativo a esse relâmpago. Naturalmente, porque a velocidade da luz é muito alta, então você vê o relâmpago na hora que ele acontece mesmo, instantâneo. O som é bem mais lento, então ele vai demorar esses 5 segundos para poder chegar. Só que a velocidade do som é 340 metros por segundo e constante. Você pode usar a velocidade média, olha só. Esse módulo aqui está para te mostrar que você vai conseguir fazer com velocidade média muitos exercícios de movimento uniforme. Aí você tem 340 para velocidade e 5 segundos para o som chegar. Você vai descobrir que para poder percorrer durante 5 segundos tem que ser uma distância de 1.700 metros. A resposta é a letra C. Daqui a pouco, exercício módulo 20.